eu tô tendo pensamentos de pessoas invisíveis, eu tô tendo pensamentos de pessoa a rodapé. Quando você se coloca nessa questão de, eu sou, não é que eu sou, né? Porque a pessoa se torna isso, né? Quando ela se torna invisível, porque todo mundo tá fazendo, mandando você fazer coisa e você se torna invisível, você fica fazendo. Sabe aquelas mães super boazinhas? Existem um monte de mães e avós super boazinhas, das quais elas fazem tudo que os netinhos falam, tudo que os filhos fazem. Mãe, onde que tá minha roupa? Mãe, eu não sei o que, não sei daqui. O marido que não consegue nem pegar o diacho da toalha sozinho. Mas eu aprendi uma coisa, que quando a gente entende a história daquela criatura, a gente entende o porquê que ela se tornou. Ninguém é o que é, compreende? Ela se torna. A pessoa que é invisível, a pessoa que é a pessoa rodapé lá, ela não é, em essência, a essência de cada um não é assim. A essência do ser humano não é assim. Ela se torna assim devido às coisas que ela vai passando na vida, entende? Quando você olha um colega de trabalho que é muito difícil, faz um inferno na sua vida, que te derruba, que faz aquele monte de coisa, isso eu não tô falando só funcionário de trabalho, mas eu tô falando de geralzão. Entende a história daquela pessoa. Tá difícil? Tá, vamos começar com o que ela traz de bom naquele contexto que vocês estão inseridos. Ela começou a falar mal, pá. Muda o assunto total. Vamos falar de viagem. Vamos falar de outra coisa. E nesse meio do caminho, você vai pegando os ganchos, entendeu? Vai pegando o gancho. Nossa, mas e aí? Você mora onde? Fulano de tal. Você mora com a sua mãe, você mora com seu pai. E ela vai comentar. Ela vai destrinchar a história dela. Eu perdi meus pais e fulano de tal, minha mãe me deixou. Teve casos assim que eu pensava assim, olha, teve uma pessoa que eu conversei e ela estava desse jeito. A gente estava num estudo de caso, né, dentro do nosso contexto de terapeutas que a gente estava vivendo ali. E a pessoa chegou e ela era uma pessoa bem triste e era arredia, sabe? Você tentava conversar com ela, ela fazia assim. E ela mal olhava pra sua cara. Ela olhava só pro chão e pra tudo que a gente ia fazer, ela se fechava. Nossa, mas o que acontece? Então tem pessoas que vão maquinar assim na cabeça. Nossa, aquela criatura, acho que ela não gosta de mim. Ai, porque aquela criatura é estranha. Ai, porque aquela criatura... Por quê? Porque ela simplesmente se fechou, não olha pra cara de ninguém, colocou o olhar dela no chão, entendeu? E todo mundo já tá maquiando coisa na cabeça. Porque fulano de tal, não. Aí daqui a pouco, se a pessoa for muito ruim da conta mesmo, ela vai querer ferrar aquela uma lá. Só que a gente pegou e fez um estudo de caso em cima da história dela. Como? A gente fez todo um cronograma, tal, e foi seguindo passo a passo. E ela foi contando a história dela automaticamente, através das técnicas que a gente foi utilizando. Então, o que acontece? Era uma pessoa que tinha lá seus 24 anos, né, naquela época, e não era porque ela não gostava das pessoas, ela se fechou. Por quê? Porque ela morou numa periferia, onde os pais vendiam ela, alugavam ela, vamos dizer assim. Ela só tinha 9 anos, acho que 9 a 10 anos, e os pais vendiam ela. Como que os pais vendiam ela? Prostituição. Eles viviam numa situação tão difícil, que eles não tinham o que comer, eles não tinham... Eu não sei que época que foi isso também, deve ser 1980, ela vai cacetada, mas naquela época, assim, eles fizeram isso com a filha. Em troca de dinheiro, em troca de poder comprar um alimento, vendiam a filha de 9, 10 anos. E ela era estrupada por causa de R$30, para eles poderem comprar um saco de arroz. E assim foi indo até a adolescência. Quando chegou na adolescência, ela já não aguentava mais,
porque o psicológico dela estava abaladérrimo. E quando ela se tornou adolescente, ela passou a procurar um emprego e ela conseguiu um emprego, ela conseguiu trabalhar e estudar. E dentro daquele contexto que ela estava, ela abraçou o melhor que ela tinha na frente dela, que era estudar. E ela agarrava todas as oportunidades boas que apareciam na frente dela. E ela se tornou uma pessoa que ela podia transmutar aquela situação. Lembra que eu falei? Se ela tivesse pensando, pô, eu tô sendo estrupada, pô, minha vida é uma merda, pô, não sei o que, ela já tinha se matado. Você compreende? Ela teve uma paciência de entender que o melhor estava por vir, que o melhor estava por vir, que o melhor estava por vir. E quando você coloca na sua cabeça que o melhor está por vir, você está elevando o seu pensamento, você está elevando a sua energia. E o que aconteceu com essa criatura, com essa moça? Ela se formou. Então, você vê, enquanto todo mundo estava maquiando coisa em cima dela, né, depois de um tempo ela falou, passei isso, isso e isso. Tenho traumas. Ela tinha traumas dentro dela que ela não conseguia. Mas o fato de ela colocar na cabeça esse mantra, o melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir, ela se elevou e ela encontrou novas oportunidades, e ela agarrou, ela encontrou pessoas boas no caminho e ela pegou. Ela se permitiu vivenciar isso. E ela estava ali junto com a gente. E ali a gente tinha variadas pessoas de tudo quanto é lugar de São Paulo, né? Porque eu me formei lá. Mas é isso, gente. Quando a gente pensa que fulano é assim, gente, o outro é tão ser humano quanto você. Ele parece ser uma pessoa ruim, ele parece ser uma pessoa não sei o que vai maquiar na sua cabeça. Mas ele é ser humano. Tenta entender a história do outro. É devagar, gente, devagarzinho. Você consegue desvendando aquela pessoa e entender o que ela passou na vida, que ela se tornou a pessoa que ela é daquele jeito, a pessoa que ela se tornou, o que aconteceu na vida dela. Quem é que ia pensar que aquela menina era estrupada desde os 9 anos? Era uma pessoa linda. Era uma pessoa assim, tranquila. Só que ela se fechou. E as pessoas estavam maquiando coisa ruim em cima dela. Né? Quando você se permite que conhecer a história do outro, a chave vira, sabe por quê? Porque você entende que o outro é tão ser humano quanto você. E nesse momento foi incrível, porque todo mundo abraçou ela, todo mundo sentiu um pouco daquela fé que ela tinha dentro dela, entendeu? Porque a energia, quando você se coloca numa boa vibração e você se junta com outras boas energias, aquilo se expande. Aquilo ali é uma coisa assim, eu não sei nem te explicar, é incrível, gente. É incrível quando todas essas energias, elas se mesclam num prol, assim, de um bem, assim, sabe? É uma coisa muito incrível de se ver, é uma coisa linda de se sentir, né? Então, antes da gente apontar o dedo para alguém, vamos conhecer um pouquinho a história dessas pessoas, vamos entender como que funciona aqui dentro, porque a gente, né? A gente também é energia, fulano também é energia, como que tá, né? A gente consegue elevar isso daqui, né? Esses traumas passados, né? A gente tem o nosso passado, né? Tem certas coisas, mas a gente não pode ficar aqui, ó, naquela realidade cíclica. Crenças limitantes, coisas assim que ficam pegando e vai fazendo com que você abaixe a sua vibração. É sempre trabalhar a nossa vibração pro melhor, entende?